Parece que finalmente chegamos numa época onde os filmes de terror são admirados e considerados grandes filmes além do nicho, além daqueles fãs que realmente gostam de filme de suspense, de terror, e agora eles estão sendo reconhecidos pelo grande público, que tem filme que tá fazendo muito sucesso na bilheteria, e também pelas premiações. A gente viu Corra ganhar o Oscar, a gente viu A Bruxa levar vários prêmios também, então tá sendo cada vez mais interessante ver esses filmes de terror no cinema, e a gente vai falar um pouco sobre alguns deles e como esse gênero está sendo bem reconhecido. E se você tá meio por fora dessa safra maravilhosa de filmes de terror aí, você que já tem net ou Claro TV, pode acessar o Now. Você que tem o Now em casa, você consegue assistir multitelas, você consegue assistir na sua casa, tablets, no celular, tem um monte de filme no catálogo que chega, inclusive, depois que sai no cinema, chega primeiro do que nos serviços de streaming em geral. Tem o Corra, que você mencionou, que tava lá no Oscar. Tem um monte de Jogos Mortais, tem o Jigsaw, que é o mais recente também. Enfim, tem um monte de filme, ó, veja lá na lista, tem aqui o endereço aqui embaixo na descrição do vídeo. Acesse pra você assistir esses terrores. Então, pra começar falando desses filmes de terrores clássico, eu acho legal a gente falar primeiro sobre O Exorcista, que lá atrás ele já teve bastante respeito na época, de bastante coisa, de como ele puxou o gênero pra cima, né? Só que depois o gênero deu uma caída pra virar mais de blockbusters. Mas é bom sempre lembrar que lá atrás já teve O Exorcista, que tem uma atuação da Linda Blair que pra mim é histórica. Tem vários outros clássicos também, a gente tem Bebê de Rosemary, tem Iluminado, enfim, tem Psicose. inúmeros filmes, Psicose, o Lobisomem Americano, enfim, tem muitas coisas, tem muitos filmes clássicos. E realmente, a gente, durante muitos anos, pelo menos na minha adolescência, assim e tal, eu acho que a gente resgatava mais filmes do que necessariamente curtia os filmes de terror da época. Principalmente ali no começo dos anos 2000 e tudo mais. Os grandes filmes de terror dessa época, eles eram um pouco mais marginalizados, assim, talvez, né? E agora eu acho que tá indo mais pro grande público. Eu acho que em termos de prestígio, assim, talvez eles fossem mais marginalizados, mas nessa época teve um monte de sucesso de bilheteria, derivados do Pânico, esses filmes que realmente vão todos nessa linhagem de slasher filme, de filme de maníaco. Sei que vocês fizeram no verão passado. Sei que vocês fizeram no verão passado, aquele do gancho. Tem um monte de filme. Historicamente, em Hollywood, você tem, antes do advento da televisão, você tinha uma divisão de gêneros. Você tinha os gêneros que eram os gêneros A, faroeste, melodrama, os musicais, e os gêneros B, tipo filme policial, filme de terror, que historicamente eram mais baratos. Essa coisa dos filmes mais baratos, isso continuou depois da Revolução nos anos 70 e tal, da nova Hollywood. Então você tinha ao mesmo tempo os filmes que eram os filmes mais de prestígio, os filmes de terror do Polanski, as grandes produções, e ao mesmo tempo os filmes menores. Então, tipo, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13, são os filmes que eram realmente mais baratos, e aí, tipo, tem um monte de cara que começou a crescer e virou muito influente em relação a isso, porque eram os gêneros que, tipo, pediam que você fosse realmente muito criativo pra você fazer os filmes. E aí, todos esses filmes que eram baratos nos anos 80 e 70, são os filmes mais influentes que a gente vê até hoje, assim. Acho que principalmente pelo que a gente viu na década de 90, no começo dos anos 2000, e a gente vê algo parecido acontecendo no cinema hoje em dia, tipo, guardadas as devidas proporções, mas em uma realidade que a gente vê semelhanças. Por exemplo, a gente tem grandes produções acontecendo hoje, é a era do filme dos super-heróis. Ao mesmo tempo, a gente tem filmes de terror e filmes de suspense que estão surgindo e muito forte no cinema, né? A gente teve recentemente Um Lugar Silencioso, que é um filme do John Krasinski com a Emily Blunt, que é um filme baratíssimo, e ele bateu inúmeras superproduções por lá nos Estados Unidos. E tem um cara que talvez seja o maior nome do terror hoje, ou do suspense em Hollywood, que é o James Wan, que começou a carreira dele fazendo isso. Né? Ele começou fazendo Jogos Mortais, depois veio Invocação do Mal e tudo mais, mas ele é famoso junto com a Blumhouse, né, que é talvez a grande produtora, a produtora pequena mais famosa de Hollywood, principalmente neste meio. A gente vê ela fazendo exatamente isso. Filmes pequenos, orçamentos limitados, mas sempre com um gênero B, um gênero, né? É porque isso é um reflexo da indústria, porque você tem um achatamento e realmente criou-se um abismo em Hollywood nesses últimos 10 anos, que você tem as produções que são super caras e você tem os filmes muito baratos. Perdeu-se o meio, os filmes de média, as comédias românticas, que hoje em dia são muito pouco feitas, assim. Então agora você tem os dois extremos. E no extremo de baixo você tem os filmes de terror, que fazem muito dinheiro e aí começam a atrair realmente nomes mais fortes. Então, e o que é mais legal desses filmes de terror hoje, atualmente, que nós temos, tipo, o Corra, que é um filme que eu fiquei apaixonado quando eu vi. O Jordan Peele trabalha com muita metáfora dentro do filme dele, tipo, então isso traz essa atenção da crítica, né? Porque
Porque tem um vídeo dele até falando, confirmando várias teorias sobre o Corra, que ele fala, tipo, não, por exemplo, os brancos chegando no carro, em carros pretos é uma metáfora para o que eles fazem com os negros. Oh, não. Então ele vai criando várias coisinhas assim. Ao mesmo tempo, a mídia e parte da crítica achou que foi um lance de gênio dizer, então esse terror que se faz hoje em dia é o pós-terror e tal. E que, tipo, na real isso é uma bobagem, porque os filmes dos anos 70 já eram meio pós-terror, sabe? Sim. De você fazer A Noite dos Mortos-Vivos cheio de conotação social. Exato. E de temática política e tal, então, tipo, não é uma coisa que foi inventada agora. Ao mesmo tempo, esses filmes, eles Mas eu buscam acho que é isso. essa releitura que é interessante, exato. né? Tipo, a gente não precisa toda hora falar que é uma revolução e, nossa, Sim. na verdade você vai demorar alguns anos pra entender qual foi o filme de fato ou qual o roteiro que mudou as coisas mesmo. Mas eu acho, assim como a gente viu Sexta-feira 13, os slasher filmes, todos da década de 70, 80 e nos anos 90, eu acho que os filmes de monstro do James Wan, tem muita coisa parecida ali, sabe? Tipo, os espíritos dos filmes do James Wan, eles são assassinos, eles são, tipo, eles estão sempre à espreita, são filmes muito mais de suspense e de tensão do que necessariamente aquele terror gore que a gente conhece. Inclusive, o primeiro Invocação do Mal parece muito os filmes dos anos 2000, 2010, assim, Total. que é influenciado pelo terror japonês. Já o Invocação do Mal 2, ele tem uma coisa de criaturas que é muito anos 80, assim, sabe? Total. Filme de terror dos anos 80. Eu acho que o James Wan tem muito essa pegada e ele tá cada vez mais explorando isso e outros cineastas estão pegando isso também. Tem o diretor do Annabelle que tá fazendo o Shazam agora, que ele foi muito elogiado por isso. Eu não gosto muito do filme, do Annabelle 2, mas é evidente que ele tenta emular muitas coisas que o James Wan faz. E além desses filmes tipo, de Hollywood mesmo, que apesar de terem pouco dinheiro, pouco orçamento, eles têm grandes nomes envolvidos, né? A gente já viu várias dessas produções que envolvem o James Wan, enfim, teve Ao Cair da Noite, que teve o Joe Edgerton também. Então, assim, tem grandes nomes envolvidos. Mas existe uma outra pegada, assim, que são... Por exemplo, tem um filme que chama O Ritual, que é um filme que tem alguns atores não tão reconhecidos, mas é um filme de terror totalmente baseado naqueles filmes de cabana, filmes secretos, filmes de ilusão, e aí tem várias reviravoltas legais ali dentro. Como é um outro filme, que é o The Invitation, que é um filme de terror e suspense. Então, esses filmes baseados em roteiro e atores, tipo uma coisa super centrada na atuação ali, só que com o terror como o fio condutor de tudo, né, como o gênero que ele acaba se definindo, é outro que eu acho que... Outro que eu vejo muito, esses filmes independentes de terror. Cada vez mais eu vejo eles aparecerem. Ao mesmo tempo, eu acho que o número de filmes que a gente tem recebido aqui nem é tanto, poderia ser maior, sabe? Tem os filmes tem os terrores do Kiyoshi Kurosawa que estreiam aqui no cinema, mas nem tanta gente vai assistir. Tem o filme dele de Abdução Alienígena que tava em cartaz agora e tal, acho que nem as pessoas não foram tanto ver. E é um cara muito de terror japonês, super prestigiado e tal, e nem todo mundo conhece. Então, cara, é um gênero que oferece oportunidade pra você contar boas histórias, contar histórias com conotações e com subtexto interessante, é filme barato e dialoga universalmente. Todo mundo entende terror e entende medo, assim. Então, Muitos acertos. Eu acho legal. Acho que é uma... Eu fiquei muito feliz quando o Corra ganhou, apesar de não ser o terrorzão tradicional. A gente vê um reconhecimento maior. O It, pra mim, foi um caso muito específico de grande bilheteria com um filme de terror. E, tipo, ele é um filme feito pra uma geração atual, sabe? Ele mistura várias coisas ali dentro pra virar um filme de aventura e acaba sendo um filme de terror, puxa muitas referências dos anos 80, então assim, eu acho que daqui pra frente a gente vai ver muito disso acontecendo, sabe? E outra, não é só no cinema que o terror tá gigante, tipo, né? Tem várias séries de TV também, né? Sim, e animes também, Death Note, que pra quem não viu ainda, vai ver. Não o filme da Netflix. Não filme. Vamos falar disso? A série e o anime. Não. Mas tem uma série legal que é Penny Dreadful. O anime é muito bom. Não sei se vocês assistiram Penny Dreadful. Muito bom. É legal também. Mas é isso, deixa aí os seus comentários sobre os últimos filmes de terror que você mais gostou de assistir, que a galera nos comentários pode escolher também pra compartilhar essa experiência. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Death Note. Valeu. Filme não, o anime.